São 5h30 em Brasília. Estamos de volta com a cobertura das eleições 2014. Este programa está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil. Você pode assistir também a nossa programação no portal multimídia na internet. Vamos ver com a jornalista Dinalva Ferreira quais são as últimas informações neste dia de eleição em todo o país. Dinalva. Então, Antônia, nós vamos ver agora onde votaram os candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais para a presidência da República. O CEF do PT votou às 8h45 da manhã na zona sul de Porto Alegre, acompanhada pelo governador do estado, Tarso Genro, que também é candidato à reeleição. A candidata à presidência pelo PSB, Marina Silva, votou às 8h40 da manhã em Rio Branco, no Acre, horário local. Marina foi à zona eleitoral junto com o pai e o marido. E o candidato do PSDB, Aécio Neves, votou às 10h20 na região central de Belo Horizonte. Ele chegou à sessão eleitoral acompanhado da esposa e de candidatos tucanos. Na Constituinte, né? Bom, neste bloco, o tema é educação, a nossa entrevista. Nós vamos contar com a participação da jornalista Renata de Paula, que é nossa editora de educação, e da consultora do Senado Federal, Tatiana Feitosa de Brito. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Renata. Boa noite, Antônia. Bom, mas antes de começar a entrevista, nós vamos ver as últimas informações, uma pequena reportagem sobre os desafios mais importantes para a educação no país. Quase 200 mil escolas, 1.700.000 professores, cerca de 50 milhões de alunos na educação básica e 7 milhões no ensino superior. Os números da educação no Brasil revelam o tamanho do desafio de levar ensino público de qualidade para tanta gente. Atualmente nós temos um professor que, como dizia o Paulo Freire, deposita conhecimento. E conhecimento hoje não é monopólio do professor. Hoje o conhecimento, você abre o Google e você tem todo o conhecimento ali disponível. Agora, como diferenciar aquele conhecimento importante, validado e sistematizar o conhecimento, vai ser uma missão do novo professor. O desafio de ter um novo professor passa pela valorização dos profissionais, defende a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Além de formação mais adequada, é preciso melhores salários. Muitas vezes o profissional tem boa formação, mas como ele não tem uma remuneração digna, ele acaba se afastando, né? Nós temos no Brasil muitos exemplos, especialmente em órgãos públicos que pagam melhor remuneração, que vários ex-professores estão lá hoje, porque têm o direito de, tendo boa formação, ter o melhor salário. A valorização do professor é uma das diretrizes do Plano Nacional de Educação a ser implementado nos próximos 10 anos. É uma das 20 metas do PNE, que inclui também a erradicação do analfabetismo, ampliação do número de vagas em creches, educação em tempo integral em pelo menos 50% das escolas e ainda a aplicação de 10% do PIB em educação até 2024. Para o professor Remy Cascione, da Universidade de Brasília, aumentar recursos é importante, mas é preciso também fazer mudanças estruturais e de pedagogia, principalmente no ensino médio. O censo da educação básica mostrou queda de 0,5% no total de matrículas de 2010 a 2013. Segundo ele, um currículo distanciado da realidade faz com que a taxa de evasão seja alta. O nosso ensino médio, por exemplo, ele é um só, que prepara para o vestibular. Só existe este ensino médio no Brasil. Então, é este modelo que nós precisamos repensar. Nós precisamos ter um ensino médio onde que esses conteúdos possam ser atrativos, possamos fazer com que esses conteúdos sirvam para a vida prática desses jovens e também sirvam para eles se decidirem em relação ao futuro. A Unesco avalia que o Brasil conseguiu atingir algumas metas estabelecidas pela organização, como universalizar a educação dos 6 aos 9 anos, mas não conseguiu avançar na qualidade da educação e nem na alfabetização de jovens e adultos.
Ainda temos 13 milhões de analfabetos, jovens e adultos, né? É direito desses jovens e desses adultos se alfabetizarem, né? Entrarem para o mundo da alfabetização, da informação, né? Porque isso muda a qualidade da vida deles. Tatiana Brito, a gente podia começar conversando sobre esse imenso desafio que é manter os jovens no ensino médio no Brasil. Está em todos os programas dos candidatos. Tem muito destaque em todos os programas. O IDEB saiu há pouco tempo e mostrou que a situação no ensino médio, na verdade, está piorando, né? Então, a gente tem uma evolução negativa na maioria dos estados. O IDEB piorou no ensino médio. 13 estados pioraram o desempenho no ensino médio. E alguns mantiveram. Foram poucos os que conseguiram melhorar. É uma situação de estagnação para pior, né? Então, tem uma questão aí de fundo, de modelo, né? De modelo do ensino médio, de currículo, de organização, de horário. Ele é considerado um ensino médio muito fragmentado em muitas disciplinas. Em consequência, pouco tempo para disciplinas importantes, português, matemática, ciências, estudos sociais, sem tirar a importância de artes, sociologia, filosofia, que também são importantes, mas talvez a possibilidade de você fazer percursos diferenciados no ensino médio, né, uma diversidade de modelos, que o aluno possa optar por determinadas áreas que ele tenha mais interesse e se aprofundar mais, sem perder a continuidade em português, em matemática, seja uma alternativa interessante. Tatiana, o Brasil, Renata, só uma pergunta. O Brasil já conseguiu responder? A gente já sabe o que a gente quer que as nossas crianças saibam, que conhecimentos, que aptidões elas devem ter ao fechar o ensino fundamental e ao fechar, mais importante ainda, o ensino médio? Essa é uma das estratégias que está no PNE. Não, a gente está no processo de discutir uma base nacional curricular comum, né? A gente hoje tem parâmetros curriculares e diretrizes curriculares nacionais, mas os estados e os municípios têm muita flexibilidade e autonomia para definir seus currículos. Na prática, o que terminou acontecendo no Brasil foi um caminho inverso. Quem acabou pautando os currículos e tem pautado os currículos são as avaliações, quando a avaliação deveria ser um recorte do currículo e não se transformar no próprio currículo, né? Então, esse processo de discussão de uma base nacional curricular está em curso, é uma estratégia que está no PNE, dentro da meta de elevação da qualidade da educação básica, e é uma estratégia de curtíssimo prazo, para ser implementada aí até 2016. O Estado de São Paulo declarou recentemente que pretende adequar as séries iniciais, né, para melhorar o desempenho em linguagem e matemática. É isso que você está falando, quando assim, o currículo se definia a partir da necessidade de responder uma avaliação? Também, né? Na verdade, esse é um dos riscos de você ter um currículo pautado pela avaliação. Se a avaliação só é em português e matemática, a preocupação também vai ficar só ali no português e matemática. E a educação, quando a gente está falando de educação hoje, cada vez mais essa perspectiva de educação integral é mais ampla, né? De formação do ser humano, sem descuidar dos conhecimentos essenciais que o aluno precisa ter ao final de uma determinada etapa, de um determinado ciclo. Ensino integral está presente nos programas de todos os candidatos? Também. É uma meta do PNE, você ter aí pelo menos 50% dos alunos atendidos em 10 anos, atendidos em escolas com ensino integral. Como é que você avalia a possibilidade de se cumprir isso? Porque vários especialistas falam da falta de infraestrutura hoje total para atender essa determinação do PNE, né? O PNE, ele vê o ensino integral de uma maneira mais ampla do que só a permanência, o tempo de permanência da criança na escola, né? O ensino integral é visto como tem a questão do tempo, você tem no mínimo 7 horas de turno escolar para ser considerado integral, mas você tem que ter uma articulação de currículo, né? O que você vai fazer nessas 7 horas com as crianças? E aí você pode construir parcerias com diversas entidades ali do entorno da escola, igrejas, clubes esportivos, associações culturais que podem um pouco suprir essa lacuna de infraestrutura na escola num curto prazo, no médio prazo. Agora, claro que o ideal seria que todas as escolas tivessem todas as condições físicas e de infraestrutura de oferecer o turno integral no seu próprio local. Porque muitas escolas vão ter 2 turnos, um turno matutino e um turno vespertino. Pois é, né? Você vai precisar atender todas, você dobrar, você vai fazer uma outra escola. Pois é, esse é um dos problemas. Por isso esse mecanismo aí que tem sido buscado, inclusive através do Programa Federal Mais Educação, tem essa lógica de buscar parcerias. Então, com o Sistema S,
classe, com associações comunitárias, com clubes esportivos, que você possa promover atividades de turno integral utilizando esses outros espaços institucionais ali do entorno da escola. Mas a definição do conteúdo, do que vai ser oferecido mesmo nesse turno integral, na verdade, às vezes parece que é apenas uma forma de deixar a criança na escola porque a família, a mãe e o pai têm de trabalhar fora. Então, é quase que uma babá das nossas crianças. Não é para ser um depósito. Que é o que acontece com muitas creches, né? Muitas creches são, assim, essas crianças não têm ainda profissionais com capacitação. Essa é uma outra questão, né? A qualificação da educação infantil também é uma questão que está na agenda, né? Mas o turno integral tem que ter uma proposta, um projeto pedagógico integrado, né? Integral e integrado. O que essas crianças vão fazer? Também não pode se pensar, eu acho que às vezes a gente cai no erro de achar que o turno integral é aula de reforço. Os meninos estão indo mal em português e matemática, então vamos dar mais aula de português e matemática e aí fazer o menino ficar 7 horas tendo aula curricular ali sentado na carteira, que é um modelo que talvez não funcione. A gente tem que considerar os espaços lúdicos como importantes nesse momento, o lazer, o esporte, a cultura, tudo isso faz parte de um projeto pedagógico integral sólido, né? A gente estava conversando antes de começar a entrevista sobre essa transição, né? Por que nas primeiras séries do ensino fundamental, todos os estados, praticamente todos os estados, melhoraram o desempenho no IDEB, né? Nas séries de primeiro a quinto ano, né? De sexto a nono, que é a segunda fase do ensino fundamental, já houve uma estagnação e no ensino médio a piora. Né? Assim, o que acontece? O que precisa fazer para que haja continuidade nessa evolução? É uma transição bastante importante aí nesse momento, né? Do primeiro ciclo do ensino fundamental para os anos finais. Você sai de um modelo geralmente unidocente, que você tem uma professora que é encarregada da turma, né? E você vai para um modelo em que o currículo se fragmenta em muitas disciplinas, você tem vários professores atuando com aqueles alunos, nenhum deles é o professor direto da turma, então, assim, a responsabilidade está dividida. E tem uma questão federativa por trás que talvez a gente precise olhar com mais cuidado, que, em geral, os anos iniciais, assim como a educação infantil, estão na mão dos municípios. E os anos finais do ensino fundamental estão na mão dos estados. Então, também pensar em mecanismos de transição a criança sai de uma escola e vai para outra, normalmente. Sai da rede municipal e vai para a rede estadual. Não só de uma escola para outra, mas ela sai de redes, né, da gestão. Então, talvez um mecanismo de transição aí com uma coordenação federativa melhor, mais bem feita. Isso também foi um tema que o PNE tratou, a ideia de criar instâncias interfederativas mais fortes, que trabalhem não só com questões de financiamento, que é onde elas hoje em dia têm funcionado mais, mas com questões de funcionamento mesmo da escola, de gestão. A federalização do ensino fundamental, que é uma proposta muito debatida aqui no Senado, pode ser uma alternativa? A União ser responsável por todo o ensino fundamental? Olha, até onde eu vi, não é uma proposta que aparece para nenhum dos candidatos que estão na disputa das eleições, né? O marco constitucional é um marco de descentralização, com a educação básica sendo oferecida por estados e municípios e a União tendo um papel de articulação, coordenação, equalização e de garantir equidade nas oportunidades de todas as crianças. Então, eu acho que o que está mais em discussão é esse fortalecimento desse papel da União, mais do que a federalização. Um dos argumentos mais interessantes em defesa da federalização é a capacidade de você conseguir ter professores mais qualificados com uma carreira federal. E é uma das questões mais importantes para você conseguir uma melhoria no nosso atual sistema de ensino. A formação, a capacitação dos professores e a melhor remuneração deles. Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão docente também é outra questão que, se você olhar os programas dos presidenciáveis, está presente em todos eles, né? Uma preocupação de como você melhorar a formação inicial dos professores que vão entrar em sala de aula, você melhorar a atratividade da carreira, porque hoje poucos alunos do ensino médio querem ser professores, então tornar-se professor acaba sendo mais por falta de opção do que por opção, por uma escolha, né? Então, é porque eu entrei no vestibular naquela área e tal e acabei virando professor. Então, tem essa preocupação e a questão da remuneração, que isso tudo está atrelado com uma perspectiva de carreira e remuneração, né?
O que um dos professores falou ali, né? Isso. Ele disse que o professor tem a qualificação, mas ele vai conseguir um emprego que vai pagar muito melhor para ele do que a carreira Exatamente. docente, né? Então, tem toda essa perspectiva de uma necessidade de melhorar a atratividade, até num caráter simbólico da profissão docente mesmo, de uma revalorização, uma ressignificação do valor do professor na sociedade brasileira. Tatiana, um pouquinho mais sobre o ensino médio. O ensino médio passou por várias fases no Brasil, desde a década de 50, 70 para cá, e hoje é um ensino para você, ele é um intermediário entre deixar de ser criança e virar adulto na faculdade. É um período que quase não existe, né? Que mudança precisa fazer para que esse período seja de fato válido, que a criança, que o adolescente, que o jovem saia com alguma coisa importante daí? Tem algumas opções de percurso que estão sendo pensadas, né? Primeiro, talvez pensar uma articulação mais estreita com a educação profissional, que é um caminho que a gente, de fato, teve aí quando, na ditadura, a gente teve uma profissionalização compulsória no ensino médio, mas que nunca funcionou muito bem na prática. Talvez ter isso como uma alternativa, né? Um caminho que o jovem no ensino médio pode seguir, de se profissionalizar, ter uma profissão. Um outro caminho, talvez, de ressignificar os conteúdos mesmo, trazer os conteúdos do ensino médio para perto da vida do jovem, né? Coisas que façam sentido para ele, porque hoje, como o ensino médio, mais uma vez, foi pautado pela avaliação, qual avaliação? Vestibular é o grande orientador dos currículos do ensino médio, ele se tornou um ensino enciclopédico, com uma abrangência de conteúdos enorme, muitas disciplinas e que fazem pouco sentido no cotidiano do jovem. E aí, talvez, no ensino médio, um outro fator que possa ajudar a atrair mais os jovens também é a questão da tecnologia, né? É uma geração que a geração dos nativos digitais, né, que está chegando no ensino médio, que tem outra relação com a tecnologia faz parte da vida deles de uma maneira que não faz, por exemplo, para os professores ainda. Então, você tem que trazer a tecnologia para a sala de aula, mas de uma maneira que agregue, que não seja apenas para replicar o velho método de ensinar que vem sendo usado com uma lousa digital. Não, tem que ser uma coisa integrada, em que eles usem as ferramentas que eles estão já acostumados a usar no dia a dia. Bom, eu agradeço a sua presença, Tatiana, agradeço a presença da Renata aqui em nosso programa e nós vamos ver outras informações chegando quentinhas aí das eleições em todo o país com a Dinalva. Dinalva, o que a gente tem de novidade aí? Então, Antônia, nós vamos falar novamente com o repórter Dante Ascioli, que continua acompanhando a movimentação lá no Tribunal Superior Eleitoral. Dante? Boa tarde. O TSE acaba de divulgar o último boletim sobre o andamento das votações em todo o país. Esse boletim foi divulgado agora há pouco, por volta das 17h30. Um total de 4.416 urnas foram substituídas. Isso equivale a 1,02% do total de equipamentos que estão sendo utilizados nas eleições deste ano. O TSE divulgou também o número de prisões. 1.209 pessoas foram presas, sendo que 80 são candidatos. O tipo de irregularidade mais comum que essas pessoas cometeram, por exemplo, boca de urna, foram 41 candidatos presos, 749 não candidatos. Propaganda irregular, 9 candidatos presos, 108 eleitores também presos por conta desse tipo de crime. Transporte ilegal de eleitores, 12 candidatos foram presos e 81 não candidatos. E compra de votos, corrupção eleitoral, foi responsável pela prisão de 9 candidatos e 69 eleitores. De acordo com o TSE, em 2 cidades a votação se dá de forma manual. No Rio Grande do Norte, a cidade de Santo Antônio e no Espírito Santo, a cidade de Jaguaré. Foi divulgada também informação sobre o voto no exterior. Em 68 países a votação já foi concluída. Ou melhor, em 68 países, a votação já foi concluída de um total de 89 países. As últimas cidades que vão registrar votos de brasileiros no exterior são Los Angeles e São Francisco, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. Dante Ascioli, TV Senado, eleições 2014. Obrigada, Dante. Pois é, Antônia, e já começaram a chegar os primeiros números da apuração do TSE. Vamos ver agora como está a apuração no Distrito Federal.
Com 21% das urnas apuradas até agora, o candidato para senador, na disputa para senador, o candidato Regufe tem 58,15% dos votos. Geraldo Magela, do PT, tem 19,36% e Jean Argelo, do PTB, tem 17,75%. Na disputa para o governo, Hollenberg, do PSB, tem 45,76% dos votos. Geoffran Frejat, 26,66% e Agnello Queiroz, do PT, 20,80%. A gente vai conferir agora os dados da apuração para o Senado no Paraná. Ricardo Gomide, do PCdoB, tem 12,6% dos votos. Marcelo Almeida, do PMDB, tem 8,95%. E professor Piva, do PSOL, 1,068%. Lembrando que até agora 32% das urnas apuradas. E nessa cobertura especial da TV Senado, nós contamos com a colaboração das TVs Assembleias. Vamos saber como foi a votação no Paraná. Por telefone, a repórter Mariana Braga tem as informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Ginalva. Aqui na sede do TRE do Paraná, o presidente Edson Luiz Vidal Pinto informou que até às 6h30 da tarde nós poderemos ter uma visão geral e saber se haverá ou não segundo turno. Se houver, até às 8 da noite nós teremos definido o nome do governador eleito. E o presidente também informou que até às 22 horas nós devemos ter o resultado completo das eleições. Também é importante lembrar que nós já temos 32% das urnas apuradas aqui no Paraná. Mariana Braga, da TV Sinal, aqui de Curitiba, para a TV Senado Eleições 2014. Obrigada, Mariana. E a votação em Portugal também ocorreu em clima de normalidade, com uma grande participação de brasileiros que vivem no país. O cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Rui Casais, tem mais informações por telefone. Aqui foi muito tranquilo. Nós tivemos a sorte de contarmos com a colaboração da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que tem excelentes instalações, e tudo correu à perfeição. Não tivemos acúmulo de pessoas, enfim, os espaços eram perfeitamente suficientes. E acredito eu que andei pelo meio dos eleitores o tempo todo, dei-me conta que tudo correu bastante bem. Ainda estamos apurando os votos, mas em linhas gerais eu acho que deve ter sido em torno de 5.500, 5.600 eleitores que compareceram. Tivemos uma afluência muito grande de pessoas que vieram justificar o fato de não terem votado porque tinham um título no Brasil. Eu imagino que mais ou menos devam ter comparecido aqui ao local de votação algo em torno de umas 7.000 pessoas. Bem, agora nós vamos fazer um breve intervalo. No próximo bloco teremos novo convidado e outros temas: saúde, segurança pública e assuntos sociais. Continue nos acompanhando aqui na TV Senado e pela internet. TV Senado, Eleições 2014.